Claro que causa uma enorme surpresa no país e obviamente, pessoas que surgem como o senhor e o Pablo Marçal. Qual é a sua diferença com o Pablo Marçal? Essa questão, porque tem muita gente comparando ao Pablo Marçal. Acho que as pessoas comparam pelo fenômeno de redes, mas eu e ele somos água e óleo. Sim. Eu sou uma pessoa séria, eu tenho um projeto político sério e o Pablo Marçal ele é especializado em convencer as pessoas a adquirir alguma coisa que ele queira muito rápido. Eu falo para as pessoas que as coisas serão difíceis, não que as coisas serão fáceis. O Pablo Marçal, ele pilotava carro de Fórmula 1 melhor que o Ayrton Senna, ele lutou contra um tubarão e matou um tubarão. Ele inventa umas histórias, assim, que não tem nenhum sentido. Eu aviso para as pessoas, eu vou precisar fazer reformas muito difíceis econômicas e vai ser difícil por pelo menos um ano. Eu aviso as pessoas, olha, não será fácil destruir o crime organizado como eles estão vendendo. Eu aviso para as pessoas, olha, eu vou precisar desenvolver a região Nordeste, tá? E eu vou ter que destruir as oligarquias locais. Eu aviso para as pessoas que as reformas que nós faremos são reformas impopulares. Eu não estou aqui a fim de fazer amigo, eu estou a fim de resolver problema. E o problema dos políticos brasileiros... Uma boa escola para o senhor é o Milei, na Argentina? Exatamente porque o Milei, ele cometeu uma coisa que chama de sincericídio. E o que é o sincericídio? Ele chegou para o eleitor argentino, que está acostumado com populismo... Só que sincericídio mata quem exerce. Não foi o caso do Milei, ele foi vitorioso. Sim. Sendo sincero, ele se tornou vitorioso. Exato. E você pega um táxi em Buenos Aires e as pessoas estão lá, especialmente no ano passado, no começo eu fui lá, o taxista sofrendo, mas ele falou, mas ele avisou, o louco avisou, que nós passaríamos por um período difícil por um tempo, mas depois ia melhorar. E agora está melhorando. Agora o turismo está chegando, a inflação está sempre numa rota de queda, as contas públicas resolvendo. Receberam investimentos bilionários para um data center ali. Está voltando a ter um surto de industrialização em alguns setores. Eu estou vendo aqui o Peter Thiel, que é o empresário de venture capital mais importante do mundo, se instalando, se mudando para Buenos Aires. O clima mudou. Então, qual é o recado que o Milei passou para a população? Não será fácil. E a população não é idiota. A aliança dele com o Trump... Talvez possa ser, o senhor sendo eleito, a mesma aliança que pode se estabelecer no Brasil? Eu estive na Casa Branca nesse ano. Não conversei com o Trump, no caso, mas eu conversei com pessoas do governo dele. Naturalmente, ele tem uma amizade com os Bolsonaro. E eles sabem o que eu penso. O que eu quero dos Estados Unidos é o seguinte. Eu quero que eles ajudem na questão das terras raras. O Brasil até a cadeia das terras raras aqui. Eu farei as reformas de competitividade e os Estados Unidos dependem das terras raras brasileiras para ter uma indústria do século XXI independente da China. Só que eu não vou querer ser só um explorador e um exportador de material simples. Eu quero assim, vocês vão fazer o jato F-35 que vai 0,5 tonelada de terra rara e essa 0,5 tonelada é brasileira? Eu quero fazer componentes do F-35 e eu quero o F-35 nosso. Eu quero que o Brasil seja uma das 5 maiores potências do mundo. É isso que eu falei para a turma deles e falei, também quero sua ajuda com a parte logística e técnica para destruir o crime organizado. E também quero que o Brasil ajude a destruir o crime organizado na América Latina inteira. Eu quero o Brasil sendo tratado como potência, não como caudatário. E eles sonham com isso. Então dá para ter uma nova postura com eles. O Bolsonaro calcou muito a questão das riquezas brasileiras em cima do nióbio. Assumiu a presidência e simplesmente passou 4 anos e acabou o nióbio. Não falou mais em nióbio. Exato. Porque o Bolsonaro carece de imaginação e de projeto. O Bolsonaro ele tinha chavões. Ah, eu vou acabar com a vagabundagem. Tá, mas o que tem para depois do chavão? Tipo Collor, né? Exato. Vou caçar marajá. Não caçou nenhum marajá. Que foi do Lula agora a picanha e a cerveja. É sempre um chavão jogado no ar e o chavão não vem com projeto. Problema nenhum com o chavão. O pessoal criou um slogan meio que de maneira independente, lá chama Prendeu, Matou. Sobre trazer a política de El Salvador. Só que assim, é direito penal do inimigo, a gente tem todos os projetos de lei, livros publicados. Eu tenho 6 livros publicados nossos, chama Livro Amarelo. Até por isso... Estamos de amarelo aqui. Não entregou para o Marçal vender os seus livros? Ele vai vender. Ele é um grande vendedor, né? É um grande vendedor, mas só vende porcaria, né? Se ele vê um produto bom, ele tira isso daqui. Então... É boa. Não sei. Mas eu acho que a comparação sua com o Milei, né, eu acho que para quem pensa uma nação, quem pensa um processo de desenvolvimento econômico para um país... como ele pensou na Argentina, e o senhor pensa assim, eu acho que tem condições de, até usando o exemplo dele, de trazer isso para o Brasil e ter sucesso. Ele criou um instrumento muito simples, lá que foi a motosserra. O senhor vai ter o seu instrumento? Eu vou até anunciar em primeira mão, né? Porque aconteceu sem querer lá no Belém do Pará. Eu ia num programa de televisão, como eu vim aqui hoje, e antes eu estava numa favela gravando vídeos. E aí eu sujei meu tênis e tive que usar galocha. Eu tava de galocha no meio da favela em Belém do Pará. Aí, Renan, corre que você tá atrasado, você tem 5 minutos para chegar na televisão. Lá ainda existe galocha, então? Fui de galocha pra televisão, num programa de pé. E aí o apresentador, você tá de galocha aqui? Eu falei, tô. E aí esse é o nosso time, porque a gente é o Brasil que vai tá atolado e eu vou tirar o Brasil do atoleiro. Então vamos de galocha. Então, eu não sabia dessa, muito boa. O senhor é o primeiro a saber, vai inclusive tema da nossa campanha. Então, vamos voltar ao termo que estamos vivendo agora, né? Que
é um enfrentamento, uma dualidade de ideologias entre lulistas e bolsonaristas. Eu já vi que o senhor pretende quebrar isso aí, até porque tem também muita gente migrando para o centro. Aqui o Eduardo Leite tentou fazer dessa prática um entendimento nacional, que fosse entendido nacional como um homem de centro que poderia resolver as questões brasileiras. O centro até agora não vingou, nem em eleições passadas, nem agora. Como é que o senhor pretende resolver se de um lado, na direita, se considera o Flávio, do outro lado, à esquerda, se considera o Lula? Como é que o senhor vai se posicionar no meio dessas duas correntes? Primeiro, com uma leitura muito diferente dessa ideia do centro. Eu não acho que o Lula e o Bolsonaro no poder são tão diferentes entre si. Na verdade, as forças políticas do Brasil empurram todos eles para o centro. O Lula tem um governo de centro-esquerda e o Jair teve um governo de centro-direita, com os mesmos homens do centrão participando do governo deles, com políticas, inclusive em áreas econômicas. O centrão sempre foi o definidor. Exato. E se eu falar em área econômica, o governo do PT é um governo um pouco mais gastão, mas com algumas premissas que são similares às do Bolsonaro, que também foi gastão, estourou o teto e tudo mais. Combate ao crime organizado. E veja só o que eu vou falar aqui que vai chocar. O governo do PT, por conta da pressão do Congresso, passou mais leis de combate ao crime do que o governo Bolsonaro. Passou no governo do PT. Então, quando eu olho direitinho, eu não acho que eles tão diferentes na execução. Porém, o eleitor é diferente. O eleitor que vota na direita é um eleitor que tem um sistema de valores mais compreensivo e, acima de tudo, é um eleitor que é ativo economicamente. O eleitor que vota na esquerda é um eleitor, em geral, inativo economicamente, que são as pessoas humildes que vivem de assistencialismo. Então, você tem uma diferença muito grande no eleitor, mas muito pequena na gestão. O que eu preciso ser? Eu preciso ser uma pessoa que, do ponto de vista da gestão e das propostas, eu seja radicalmente mais forte do que eles. Então, quando eu falo, os extremos, eu não acho que os extremos estão lá no centro. Eu que sou o radical. Mas não o radical que eu tô falando besteira. Eu tô radical que, as mudanças que a gente precisa fazer são muito profundas. A lei brasileira de execuções penais, a progressão de pena tem que acabar. Nós temos que mexer em toda a legislação nossa que compreende a questão fiscal, os gastos absurdos que o governo tem. Nós temos que olhar para o Pacto Federativo. Vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul. Vive quebrado aqui. Está sempre uma quebradeira, está sempre devendo para o governo federal. Dito isso, o Rio Grande do Sul é expropriado na parte de impostos pelo governo federal. Eu estava no Maranhão, o Maranhão manda uma merreca, 6 bilhões em arrecadação, recebe mais de 20 bilhões. Aqui manda, não sei se é 50 e poucos bilhões e recebe 13. É isso aí. É uma merreca. E aí fica tudo quebrado, fica endividado. Então, nós precisamos endereçar isso. E eu juro, uma coisa que eu fiz, que pode soar maluco, eu fui lá no Maranhão falar isso para os maranhenses. Falei, o dinheiro que está sendo roubado pelos políticos daqui, sequer é da população daqui. O dinheiro é da população lá de São Paulo, da população do Rio, da população de Minas, da população do Rio Grande do Sul. O Pacto Federativo está roubando as pessoas. E eu estou falando isso de maneira clara, e sabe o que acontece quando você é claro e radical? Aqui, estou botando entre aspas, as pessoas te ouvem, as pessoas concordam com você, porque você não está tratando o eleitor como um idiota. Eu fui no Nordeste, eu não tratei o eleitor como idiota. Eu falei vou mexer no Bolsa Família sim, porque eu acho injusto que uma pessoa esteja ralando aqui, numa cidade do interior do Ceará, enquanto outra está recebendo Bolsa Família. E sabe o que acontecia? As pessoas que trabalhavam naquela cidade do Ceará, você está certo, homem. Homem, você está certo, está falando verdade, não aguento mais trabalhar por 2. Eu falei, você não está falando por 2, você está falando por 5. Você é um guerreiro. Então, falar a real de maneira concreta quebra a polarização, porque o que eu falo tem verdade, tem intensidade, enquanto que os outros falam é só conversa mole. Provocar de novo agora o Flávio aqui. O Flávio avisou que, em termos de reforma econômica, ele não vai precisar fazer uma nova reforma da Previdência. É mentira. Ele falou que não vai fazer desvinculação e nas desindexações. É mentira. Não dá para corrigir as contas públicas por causa disso. E é por isso que ninguém em mercado financeiro, ninguém que é economista sério, levou ele a sério. Porque ele está mentindo para as pessoas. Ele vai precisar fazer isso se ele ganhar. Sorte que ele não vai ganhar. Mesma coisa o Lula, que não fala nada do assunto e vai ter que fazer isso numa conta pública no Brasil. Em 2027 estoura. O Brasil vai entrar num default e vai perder toda a credibilidade externa. A gente vai virar uma Argentina antes do Milei. Então, eu estou avisando antes. E aí, quando eu sou radical em avisar, quando eu falo, eu vou fazer isso, as pessoas começam a ver verdade. E eu acho que precisa entregar a verdade. Ser radicalmente sincero pode até fazer perder voto, porque as pessoas não... mas esse cara tá falando algo que eu não concordo. Mas, no mínimo, a pessoa sabe que você não tratou ela como imbecil. Posso dar um último exemplo, que eu não quero me ceder nisso? Pode, não. Votação da escala 6x1. Como é que votou o PT? Populista, né? Com o Brasil quebrando, não havendo mais emprego formal. Não, é isso aqui, tô ajudando o trabalhador. É mentira, tô avisando pra você, trabalhador, você vai ter que trabalhar mais com isso. É mentira, você foi enganado. Não existe a hipótese de você trabalhar menos e ganhar mais no país que está quebrando. Dica 1. Como é que votou o Flávio Bolsonaro e... Quer dizer, Flávio não, mas o partido dele, o PL. A favor. Eles votaram junto com o PT a favor. Teve um PL agora que é o PL da misoginia.
que é um PL de esquerda que busca criar guerra entre homem e mulher, o Flávio votou sim. PL de esquerda é boa. E falou assim, veja só, votei, tá? Mas isso era um truque da esquerda. Então, entendi, você vai ferrar todo mundo, mas em compensação você não se ferra eleitoralmente. Isso não é homem, isso não é homem, isso é um frouxo. São frouxos, estão sempre pautados pela esquerda. Eu não acredito nisso. Eu vou pra cima dos projetos, que é mesmo quando eu perca voto. Eu vou falar pro trabalhador, você foi enganado no fim desse caso 6x1. Não é assim que resolve o problema. Mas Renan, mas você tá errado. O eleitor não acerta sempre. Na verdade, o eleitor erra a maior parte do tempo. Senão não teria que bando de bandido em Brasília. Lembrando que Brasília eu vou ter que ganhar a eleição, eu vou ter que sentar para negociar com um monte de ladrão. Que a população votou. A população vai em 2026 reclamando da corrupção. Vou votar num ladrão. Vai votar em ladrão, vai votar. E eu vou ter que lidar com os ladrões que a população vai colocar lá. Vai ser um inferno. Mas a real é essa. A real é essa, que o povo erra e a minha diferença para os demais é, eu vou falar para o povo se o povo errou. Vou falar, tá errado e não vou seguir o que vocês falam, porque o líder lidera. Seguir pesquisa de opinião para ter uma opinião política não é coisa de líder, é coisa de malandro. Tem muita gente aí que, quando se colocou esse tema aí do Flávio Bolsonaro com a Michele Bolsonaro, parece que de um lado foi uma tragédia, do outro parece que é algo que não deveria ter sido discutido, se bem que isso impacta diretamente no comportamento de um partido forte como é o PL no Brasil hoje. Como é que o senhor avalia essa condição desse enfrentamento? Como foi feito do Flávio e da Michele, que ela reagiu fortemente contra o enteado? Eu acho patético. Como é que um grupo político pode querer administrar um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, que nasceu para ser um dos 5 maiores países do mundo, com briga vamos botar aqui, por ego, feita em público. Veja, a opção lá que... Olha só... Você venceu a briga em casa? Briga em casa sobre um assunto menor, porque a Michele era amiga, ela tinha uma amiga lá no Ceará, e ela viu que ela foi preterina a decisão pela amiga por uma decisão vinda do Flávio e da turma do PL local que resolveu Ciro Gomes. Ora, que briga ridícula, que não justifica nada, que poderia ser resolvido, sei lá, num churrasco, num jantar em casa. Mas não, eles não fazem isso. Eles têm que tornar público, porque o ego de todos eles é gigantesco. O ego do Jair era gigante, da Michele é gigantesco, do Flávio é gigantesco. E aí o Brasil tem que ficar assistindo o Big Brother deles. Eu não aceito isso. Não, assim, resolva em casa e depois torne público a posição oficial.